Olá, queridos pais, bem-vindos. Este é um áudio do projeto Pais segundo o Coração de Deus. E hoje nós estaremos conversando sobre o poder das palavras dos pais sobre os seus filhos. Para a gente começar, vamos estar meditando no versículo bíblico está lá em Provérbios 12:28. Ele diz assim: há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz cura. Que a gente sabe, a gente pode até lembrar de pessoas, de palavras que foram ditas sobre as nossas vidas, que deixaram feridas, que nos machucaram. E quantas vezes nós fazemos isso em casa com os nossos filhos? Quanto mais intimidade nós temos com as pessoas, mais nós mostramos para elas a nossa verdadeira natureza. E o que as pessoas que a gente mais convive em casa são os filhos, principalmente as mães, os pais que não trabalham, que trabalham em casa, né, que fica ali o tempo todo com os filhos. E essa liberdade, essa intimidade, faz que nós tenhamos a liberdade de mostrar a nossa verdadeira natureza caída. E as nossas palavras ferem, machucam, maltratam. E quantas vezes nós nos dizemos esse tipo de palavras e nós não percebemos, não nos damos conta do que nós estamos causando. Porque é como diz o versículo, né, que as palavras ferem como espadas e elas têm esse poder. Não são só as feridas físicas que doem, mas as feridas emocionais, as feridas que as palavras causam também podem gerar dores muitas vezes piores do que elas. Mas vamos pensar que se as palavras são sintoma, onde está a raiz do problema? Jesus ele fala em Lucas, capítulo 6, versículo 45, que a boca fala o que o coração está cheio. E muitas vezes as nossas palavras ásperas, nossas palavras que machucam, elas não são devido ao comportamento do outro, mas o comportamento do outro gera em nós algo que está podre dentro do nosso coração, revelam coisas que estão dentro do nosso coração. E quantas vezes as tuas palavras que feriram os seus filhos partiram de momentos de ira, de descontrole emocional, muitas vezes daí. Aí quando a gente vai procurar a raiz destas coisas, aí nós chegamos ao problema do coração. O Jesus fala que se o coração está cheio dele, então nossas palavras vão ser palavras como as dele. E se o nosso coração está cheio de pecado, da nossa boca vai sair todo tipo de maldade. Então nós precisamos ir na fonte dos nossos problemas. Se a gente está da nossa boca está saindo coisas podres, nós precisamos dar uma olhada para dentro do coração e ver de que está enchendo ele. E se nosso coração está cheio de pecado, nós precisamos ir naquele que pode resolver, que é Jesus. Então Jesus, quando a gente chega com o coração quebrantado, arrependido, ele nos perdoa e nos purifica. E quanto mais a gente busca de Jesus, mais nós conhecemos a nossa natureza, que a qual nós somos criados por ele, a nossa santa natureza. E nós podemos revelar isso em forma de frutos. Então, quando nós vamos até Jesus, nós olhamos para Ele, nós podemos nos conhecer. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E mais nós vamos enxergar as nossas falhas. Porque não sei se alguém teve a sensação de parece que quanto mais você busca de Jesus, você descobre que pior você é. Porque quando você chega diante da santidade dele, você vê tudo que ele é, você vê tudo que ele nos criou para ser, e nós descobrimos tudo de errado que há em nós. Muitas vezes nós assustamos, nós não queremos mais continuar porque começa a doer. E aí onde Jesus pede para a gente continuar, para que a natureza dele seja revelada em nós. Porque quando Deus formou o homem, Deus tinha um molde, esse molde é Jesus, é o próprio Jesus. Então nós fomos criados para sobreviver, nós fomos criados para a luz, não para as trevas. Então, se o nosso coração está cheio de trevas, nós precisamos de Jesus para curar. Então, a solução para o nosso coração é buscar o Senhor Jesus com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com a nossa mente. E quanto mais tempo na presença dele, mais serão os frutos. E nós sabemos que os frutos são amor, são bondade,
é a paciência. Então nós precisamos nos deleitar do Senhor e buscar o perdão dele. E não só o perdão dele, mas o perdão dos nossos filhos. Muitas vezes o Espírito Santo nos fala na mesma hora o que a nossa palavra feriu, que a nossa palavra machucou, e fala de mim. Quantas vezes o Espírito Santo falou para mim: Shelly, isso que você disse feriu a sua filha. E a gente se acha superior demais, ou a gente tá dominado demais pela raiva, pela ira, para simplesmente falar: olha, me perdoa. Eu me descontrolei por causa da minha ira, e isso não foi certo, eu te machuquei, por isso eu quero que você me perdoe. Então os pais e as mamães também precisam pedir perdão e buscar esse perdão de Jesus e receber esse perdão de Jesus e buscar esse verdadeiro arrependimento, que esse verdadeiro arrependimento gera em nós a mudança de mente, gera em nós a transformação, e nós vamos nos transformando a cada dia. Então, nós, como seres humanos, provavelmente vamos falhar outras vezes, mas o que nos diferencia, o que agrada a Jesus é a nossa capacidade de arrependimento, nossa capacidade de permitir que Ele transforme a nossa mente, as nossas atitudes e as nossas palavras. Então, nós precisamos ter consciência disso, ter consciência que as nossas palavras ferem, que muitas vezes essas palavras partem de um coração cheio de pecado, um coração cheio de mágoa, de feridas do passado, e que nós podemos buscar a cura e a solução para tudo isso em Jesus. Deixar que Ele nos transforme, que Ele nos molde, que Ele molde o nosso caráter, e quanto mais tempo nós passamos na presença dEle, mais nós conhecemos a Ele, e mais nós conheceremos a nós mesmos, e mais nós teremos frutos, os frutos dEle, porque nós estaremos habitando na presença dEle. Então, neste momento, vamos fazer uma oração juntos. Espírito Santo, o Senhor é o Deus que está aqui dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, o Senhor vem habitar em nós, e nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos ajude a nos arrepender das nossas palavras, a identificar o nosso coração, se o nosso coração está cheio de pecado, ou se o nosso coração está cheio do Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a buscar o perdão de Ti, a transformação, para que a nossa palavra deixe de exalar lama, mas que a nossa palavra venha a exalar as Tuas palavras, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida daqueles que estão próximos, todos aqueles que passam por nós. Senhor Deus, nos ajude a submeter as nossas emoções a Ti, Senhor, para que nós não venhamos ser dominados por elas e venha falar coisas que venhamos nos arrepender depois. Nos ajude a ter a doçura e a sabedoria em nossas palavras. Precisamos muito do Senhor, precisamos muito que o Senhor habite no nosso coração, que o Senhor dirija as nossas vidas, para que a gente venha cumprir o papel de pai e de mãe com excelência, segundo a Tua vontade, segundo os Teus padrões, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude todos os dias, nos socorre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um dos livros da Bíblia que mais fala sobre o poder das palavras é Tiago, capítulo 3. Então, se você quiser ler Tiago, capítulo 3, para você ver o que eu tenho dito aqui para você, e você deixar o Espírito Santo trabalhar diretamente na palavra de Deus, então eu te recomendo, leia o capítulo 3 do livro de Tiago, lá na Bíblia. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu te convido, o link está disponível na descrição dos áudios, então clica aí. Também se inscreva no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, vamos crescer juntinhos, vamos nos aprimorar, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Então um abraço a todos, paz do Senhor, e até o próximo áudio.